Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 22 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto. Mas antes de apertar para tirar esta foto, você vai apontar a câmera aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa dos vereadores Gustavo Peta, Mariana Conte, Paola Miguel, Cecílio Santos e Guida Calisto, Câmara Municipal entrega diploma Zumbi dos Palmares a 11 homenageados. Companhia de Habitação Popular Coab de Campinas realiza o 8º Mega Feirão do Imóvel com R$65 mil em benefícios do Programa Federal Minha Casa Minha Vida e do Programa Estadual Cheque Paulista. INDEC lança relatório anual de ocorrência de acidentes em Campinas. E o fim de semana já está aí. Para você que está em dúvida do que fazer, preste atenção porque a agenda cultural tem muitas dicas. Ninguém pode nos achar. E tem esporte também, despedida da Ponte Preta e do Guarani do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem vôlei amanhã aqui na cidade de Campinas, em partida válida pela Superliga Masculina. Previsão do tempo, tem muitos assuntos para a gente poder abordar. Mas eu abro a edição de hoje aqui do Jornal Câmara Notícia, porque por iniciativa do Centro de Memória Unicamp, foi lançada a exposição Bailes Negros, Sociabilidades e Resistência em Campinas. A Mirna Abreu está na universidade, no saguão da Biblioteca Central César Latz, lá na rua Sérgio Buarque de Holanda, número 421, na cidade universitária, e tem as informações, até porque eu sei que também tem a inauguração do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Você que assiste o Câmara Notícia, hoje nós estamos nessa exposição, lembrando que essa semana tivemos aí o Dia da Consciência Negra e dentro ainda desse tema, essa exposição que passa a partir de hoje, vai ficar até o finalzinho de janeiro de 2025, a mostrar um pouco do que foi uma parte de Campinas, olha, Bailes Negros, Sociabilidades e Resistência em Campinas, que retrata não só a organização e a participação da população negra na vida social da nossa cidade, né? Ela faz parte aí de um projeto chamado Histórias Negras, Registros Orais para a Desinvibilização da Presença Negra de Campinas entre 1930 e 1970. A gente sabe que é um período que a população negra aqui da nossa cidade, em especial, também teve aí grandes desafios para se colocar diante da sociedade. Olha, esse trabalho é desenvolvido pelo Serviço de Difusão Cultural do Centro de Memórias da Unicamp e agora eu vou falar com a Ana Cláudia Sermaria, que é coordenadora e que esse trabalho tem ainda a atuação de 3 bolsistas da universidade como curadoras, uma ideia que partiu de uma funcionária aqui e é com a Ana Cláudia que vai detalhar cada momento e que essas telas, que daqui a pouco você que está em casa vai conferir, trazem aqui. Ana Cláudia, uma boa tarde, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para mim
dessa ideia e como foi transformar, né, um acervo pessoal dessa funcionária com a ajuda das estagiárias, né, das bolsistas, para mostrar um pouquinho desse recorte da população negra de Campinas. Boa tarde. O projeto Histórias Negras ele teve origem com o conjunto de fotografias reunidas pela Dona Maria da Glória, né? Ela nos procurou, como ela era funcionária aposentada aqui da Unicamp, ela nos procurou e ela trouxe logo à primeira vista, a gente viu que tinha assim um interesse histórico incrível na coleção, né? Ela tinha fotografias, posso dizer até inéditas, né? Que a gente acabava nem tendo no nosso acervo. Nós somos aqui do Centro de Memória da Unicamp, que nós temos um dos maiores acervos sobre a história de Campinas. Aqui a gente não tinha registros como esses que a Dona Glória nos trouxe. E aí surgiu a proposta do projeto Histórias Negras, para a gente justamente conseguir relembrar e captar novamente essa documentação que a gente não tinha acesso. Então a gente uniu o acervo de fotografias da Dona Glória com entrevistas orais, né, com as pessoas que estavam nessas fotos representadas ou que viveram, como você falou, nessa década, entre as décadas de 30 e 70. Então surgiu o projeto Histórias Negras. E a gente destaca aqui uma atuação que foi o concurso Pérola Negra em 1957, organizado por Laudelina de Campos Melo. Olha, Laudelina de Campos Melo é um nome importantíssimo aqui do nosso país, da nossa cidade. Ela que sempre lutou pelos direitos da população negra, em especial também pelos direitos das trabalhadoras domésticas. Ela é a fundadora, inclusive, do sindicato aqui da nossa cidade de Campinas. E, quer dizer, a gente tem várias histórias em relação a esse movimento dela aqui na nossa cidade. E essa questão do social, para Laudelina de Campos Melo, era primordial justamente para mostrar as moças, as meninas bonitas, que muitas vezes não eram vistas nas passarelas, não só de Campinas, como também do nosso país. Fala um pouquinho desse destaque. A gente tem uma das telas, inclusive, mostrando aí o concurso Miss Pérola Negra. Na verdade, de um modo geral, a exposição Bailes Negros, ela quis mostrar justamente que, além de um espaço de sociabilidade, esses bailes eram um espaço de resistência, um espaço de empoderamento da população negra de Campinas, né? Em também poder ter essas comemorações, assim como os brancos já tinham, eles também tinham esse direito, esse espaço. Então, esses bailes, essas festividades negras no geral, vêm para mostrar justamente esse empoderamento e essa afirmação da identidade cultural negra. E no baile do Pérola Negra, nessa exposição, a gente trouxe esse baile justamente para mostrar o quanto ele é simbólico, né? Que em 1957 a população negra conseguiu utilizar um espaço que era predominantemente branco de elite, que era o Teatro Municipal, e ter uma comemoração, né, como os brancos tinham, né? Concurso de beleza, e mostrar que eles também poderiam estar ocupando esses espaços na cidade. Naquela época, quem usava o Teatro Municipal só era a alta sociedade de Campinas, em grande parte, né, como a Ana Cláudia disse, pelos brancos. E quando vem uma mensagem dessa, que o negro faz um grande baile, como foi esse que Laudelina fez no Teatro Municipal da cidade, que mensagem que você acredita que ficou naquele momento para a população de Campinas, e não só para a população de Campinas, porque a gente sabe que tem registros que veio gente de todo lugar para esse baile? Eu acredito que a mensagem que fica é que, na verdade, os negros podem ocupar qualquer espaço, né? Eles são bem-vindos e podem ocupar em qualquer espaço da cidade. Não deveria nunca ter existido distinção em nenhum momento, na verdade, né? Eu acho que eles estão ali realmente empoderando e mostrando essa questão de igualdade mesmo na sociedade, né? Mirna, chamei a Mirna Abreu aqui porque Pode falar, Gabriel. Estou curioso, né? Muito bacana esta exposição que nós temos então na Unicamp. Isso é história de Campinas e nós estamos falando há pouco tempo, 50, década de 60, sobre estes direitos. O meu questionamento para a Ana Cláudia, Mina, é se ela consegue destacar qual que é o registro mais importante, o que é histórico, o que nessa pesquisa que foi feita não poderia ter ficado de fora, o que ela pode destacar para o visitante chegar e já conseguir observar?
Ana Cláudia, o Gabriel lá do estúdio, no nosso jornal, no Câmara Notícia, pergunta o que você acredita que dessa pesquisa, desse trabalho que vocês fizeram aí, dessa memória, o que não poderia ter ficado mesmo de fora, que está dentro, que vocês trazem aqui na exposição? Olha, ainda esse projeto ainda está em andamento, ele ainda tem mais pelo menos um ano, a gente ainda tem descoberto muitas coisas. Eu acho que o que não pode deixar passar despercebido é realmente a presença e a atuação dos negros na cidade de Campinas, né? A gente fala tanto de desenvolvimento, a gente fala de busca de um progresso nesse período do século XX, do início do século XX, e a gente não pode deixar despercebido a importância e a atuação dos negros, né, na construção dessa história de Campinas. Importante destacar, se você vier aqui, gente, a gente lembra que a exposição acontece na Unicamp e é aberta a toda a população. E é importante destacar, eu estava lendo aqui cada uma, né, dessas informações, que esse baile, né, que aconteceu, o Pérola Negra, inclusive ele teve um aspecto social muito importante, né, quando a gente pensa também nessa questão de ajudar a sociedade, já tinha inclusive parte da renda para a banda Homens de Cor, né, e também a gente teve também para uma organização não governamental, né, uma OSC que a gente diria hoje. Como que é também pensar que o negro também se mobilizava pelos seus e por essa visão do crescimento e também de pensar em pessoas que precisavam de ajuda? Na realidade, desde sempre, os negros sempre foram muito unidos nesse sentido, né? Nessa questão social, até por o próprio estabelecimento deles na cidade, né? Foi a partir dessas organizações que eles conseguiram se fortalecer e ir ocupando realmente esses espaços. Então a gente, inclusive aqui no Centro de Memória, tem alguma documentação, por exemplo, da Federação Paulista, né? Então que a gente vai mostrando realmente como eles iam se ajudando e se posicionando mesmo na cidade. Ana Cláudia, muito obrigada. E a exposição, então, até 31 de janeiro. Isso, fica o convite para todo mundo visitar de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 10h30 da noite, aqui no saguão da Biblioteca Central. Tá certo, então, obrigada. E olha, essa exposição, ela coincide com outro marco aqui da Unicamp. A gente lembra que, além do Pérola Negra, a gente tem aqui o Baile Menina Moça, de 61, a Joia de Ébano, Rainha da Primavera e tantos outros eventos que a Sociedade Negra aqui de Campinas fez e, olha, teve muito sucesso naquela época. Eu estou falando agora desse Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, e eu converso agora para falar um pouquinho sobre quais os objetivos com a assistente técnica do NEAB, a Gislaine Alípio. Gislaine, uma boa tarde. Conta para a gente, agora a Unicamp com o NEAB, ela oficializa, então, também todos os estudos e todo o seu acervo e tudo mais que pode ser feito pela população negra? Exatamente, boa tarde a todos, né? Neste momento da criação do NEAB, que se deu ontem, né, a Unicamp formaliza um núcleo específico para estudar toda a temática afro-brasileira. Então, o protagonista de todos os estudos dentro desse espaço do NEAB serão pesquisas vinculadas à população afro-brasileira. Quando a gente pensa nesses objetivos, a Unicamp vai atuar junto com os pesquisadores da própria universidade? Está previsto algum tipo de parceria? Como vai se dar isso? Então, a Unicamp pretende atuar aqui internamente, né, dando apoio para todos os pesquisadores da casa, mas também teremos parcerias externas, como já começou uma busca muito grande, né, e esses projetos vão atingir todas as áreas, humanas, exatas, biológicas, todas as áreas estão englobadas e a gente vai atrás de editais, de apoio, né, para que o NEAB seja aquilo a que se propôs de fato. Daí um protagonismo para a população afro-brasileira. Quando a gente pensa uma universidade tão importante como a Unicamp dando esse passo e cada vez mais trazendo a comunidade para dentro do campus, né? E também desenvolvendo esse tipo de trabalho, você como mulher negra, qual é a sensação, Gislaine? Olha, é uma sensação maravilhosa, um reconhecimento, é um espaço. A universidade está cada vez mais dando
uma visibilidade para os negros, né, de uma forma geral, e o NEAB veio para justamente fortalecer mais ainda esse ponto, ou seja, nós vamos ali trabalhar com pesquisadores que vão, lógico, fazer entre outras coisas, mas volto a dizer, né, reforçar que é muito importante, ter como protagonista todas as pesquisas relacionadas à temática afro-brasileira. O NEAB fica onde aqui no campo? O NEAB fica fisicamente no prédio do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, ou mais conhecido como, também por algumas pessoas como CDC, né, o Centro de Convenções, né, no térreo, e estamos lá aguardando, se alguém quiser nos visitar ou enviar projetos, serão muito bem-vindos. Ótimo, então, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Olha, então a gente inclusive coloca aqui que nós vamos acompanhar esse trabalho e sempre trazer aqui na TV Câmara Campinas, lembrando que a exposição dos bailes negros que aconteceram aqui na nossa cidade entre 1930 e 1970, você pode conferir até o dia 31 de janeiro de 2025 no saguão da Biblioteca César Lattes, que fica aqui na rua Sérgio Buarque de Holanda, 421, na cidade universitária, dentro do campus aqui da Unicamp, em Barão Geraldo. Gabriel, é com você aí no estúdio. Tem tempo, então, para o nosso telespectador conferir, então, muito bacana a história de Campinas, retratada, então, nesta exposição. Quero agradecer a Amina Abreu por trazer as informações e, claro, a disponibilidade do tempo, também tudo o que fora feito, né, neste trabalho fantástico, que ainda está em andamento, como disse a Ana Cláudia, que é a coordenadora do projeto Histórias Negras, e também a Gislaine Alípio, que é assistente técnica do NEAB, lá da Unicamp. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole e acionando a nossa equipe, que está espalhada por toda a cidade. Porque amanhã, no sabadão, a Companhia de Habitação Popular, a Coab aqui de Campinas, realiza o 8º Mega Feirão do Imóvel a partir das 8 horas da manhã, lá no estacionamento da sede da Coab Campinas, na Avenida Prefeito Faria Lima, número 10, no Parque Itália. E para nos contar quais são essas oportunidades, eu aciono o repórter André Aranha, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, Gabriel Castro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícias. Exatamente isso, quem estiver no cadastro de interessados em moradia da Coab Campinas vai ter, portanto, atendimento prioritário. Inclusive, já está tudo pronto aqui para o feirão. Como você disse, será amanhã. Eu estava falando o seguinte, Gabriel, que quem estiver no cadastro vai ter, então, isenção do imposto sobre transmissão de bens imóveis e até R$65 mil em benefício do programa federal Minha Casa Minha Vida, também do programa estadual Cheque Paulista. Serão oferecidas 554 unidades como opção de moradia. Olha só, os imóveis incluem, Gabriel, para o pessoal que está em casa, anotar certinho e tudo mais. Então inclui Costa dos Alpes, que fica no Jardim Paraíso de Viracopos, com apartamentos de até 43 metros quadrados, também residencial Canto da Mata, na região do Matão, em Campinas, com unidades de 37 a 40 metros quadrados, para o pessoal em casa ficar bem informado. Também Cores do Poente, da cidade Sete Sóis, na região do Campo Grande, o Residencial Colorado e Residencial Celestial, ambos ficam, Gabriel Castro, no Jardim Ieda. Também, para a gente concluir, o Residencial Canoas, no Jardim Morumbi. Portanto, aí são boas opções. Lembrando que o feirão é parte do convênio firmado entre a Coab, também a MRV Construtora, reforça o poder das parcerias público-privadas, também aí gera oportunidades, promove o acesso à moradia de qualidade para o pessoal aqui de Campinas, a população campineira. Também é importante a gente destacar aqui no Câmara Notícia que os feirões se tornarão uma ferramenta de atendimento ao cadastro da Coab, sendo um atendimento exclusivo que busca unificar todos os benefícios, atenção dos governos federal, estadual, também municipal, com o objetivo de realizar, aí todo mundo tem evidentemente o sonho da casa própria. Portanto, Gabriel Castro confirmando a informação, será realizado amanhã esse feirão aqui na sede da Coab,
Vamos confirmar o endereço certinho aqui das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Portanto, aí o dia inteiro para o pessoal vir aqui no feirão, fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 10, aqui no Parque Itália. Também é importante a gente reforçar que é preciso trazer comprovante de residência, documento de identificação com foto, também comprovante de renda, como extrato bancário, por exemplo, principalmente no caso de trabalhadores informais, confirmando então amanhã das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, aqui no Parque Itália, Avenida Prefeito Faria Lima. Eu volto com você, Gabriel Castro. 8º Mega Feirão, então, da Coab Campinas. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. E olha só, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, lançou o relatório anual de sinistralidade no trânsito de 2023, que detalha a mortalidade no trânsito na última década. Nos últimos 10 anos, houve 1.483 mortes no trânsito. 83% dos óbitos são homens, na faixa etária de 18 a 29 anos. E os maiores fatores de risco são velocidade em vias urbanas e alcoolismo em rodovias. A velocidade excessiva e o álcool aparecem, respectivamente, 45% e 33% dos 64 casos fatais analisados em vias urbanas. Já entre os 69 sinistros fatais ocorridos em rodovias, 38% envolviam o consumo de álcool e 32% a velocidade. A Avenida João Boy do Lope é o ponto mais crítico da cidade, seguida pelas avenidas Rui Rodrigues e Amoreiras. A avenida mais extensa de Campinas concentrou mais de 10 óbitos ocorridos entre 2019 e 2023, um total de 37 mortes. Apesar disso, a João Boy do Lope apresentou queda gradativa de 54%, sendo 13 óbitos em 2021, 8 em 2022, 6 em 2023. Até hoje, foram apenas 4 mortes registradas na via. Segundo o presidente da INDEC, há 3 ações essenciais para diminuir os acidentes: equipamentos de fiscalização, obras de geometria e educação no trânsito. O presidente da INDEC também ressalta os reflexos da velocidade. Se você bater ou frear a 60 é uma coisa, a 50 é outra. Isso aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, né? Quando aquele ator foi atropelado numa avenida que era 70 km por hora. Acho que é importante lembrar esse assunto, eu não me lembro o nome do ator. Ele foi atropelado na avenida que era possivelmente, você podia andar nessa avenida a 70 km por hora. O grande questionamento de todos era qual a velocidade do motorista por aplicativo. Ele estava a 48 km por hora. Se ele tivesse a 70, não sei se a gente estaria falando do ator aqui hoje. Então, ele estava a 48 km por hora e conseguiu, né, frear um pouco, houve o atropelamento, mas ele estava a 48 km por hora. Isso comprova que isso evita, sim, uma morte, uma fatalidade, a questão da velocidade. 12:00 mais 29 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, porque a nossa equipe consultou uma nutróloga que deu dicas importantes sobre suplementação e também a importância de vitaminas e minerais. Fica a dica. Vitaminas e minerais são nutrientes, micronutrientes presentes no nosso organismo, que eles têm uma função fundamental para a vitalidade, para a manutenção do nosso organismo, como imunidade, crescimento e desenvolvimento, reprodução. Tudo isso, eles funcionam como cofatores para a produção de energia no nosso corpo também, e por isso a necessidade de estarem presentes em doses ideais no nosso organismo. Quem pode tomar? Na verdade, todo mundo deve ter uma quantidade mínima recomendada, e esses micronutrientes, idealmente, devem ser provenientes da nossa dieta, então da nossa alimentação.
Porém, hoje nós temos 2 fatores que influenciam negativamente. A somatória desses 2 fatores nós temos hábitos alimentares ruins, somados, então a gente não consegue extrair devido a uma alimentação ruim, rica então em ultraprocessados e poucos nutrientes, frutas, verduras, legumes, e também nós temos um solo pobre que também não entrega, quando consumidos esses alimentos, a gente não consegue extrair a mesma quantidade de micronutrientes devido a esse solo pobre, devido às práticas agrícolas da modernidade. Hora das notícias do Legislativo, porque no Dia da Consciência Negra, a Câmara Municipal entregou o diploma Zumbi dos Palmares a diversas personalidades que se destacaram na defesa da comunidade negra e difusão da cultura afro-brasileira aqui na cidade de Campinas. Por iniciativa dos vereadores Cecílio Santos, Gustavo Peta, Mariana Conte, Paola Miguel e Guida Calisto, durante as comemorações do Dia da Consciência Negra na última quarta-feira, dia 20, a Câmara de Campinas entregou o diploma Zumbi dos Palmares a 10 homenageados. A solenidade foi presidida pelo vereador Cecílio Santos. Que certamente é também uma demonstração de respeito às nossas ancestralidades, também uma demonstração de reconhecimento ao trabalho, que vocês, personalidades que vão receber essas justas homenagens, fazem durante o dia a dia no trabalho que fazem, pelo combate ao racismo, pelo combate à discriminação e por uma sociedade justa, fraterna e igualitária. A honraria é concedida a pessoas e entidades que se destacam em ações de defesa e integração social dos membros da comunidade negra de Campinas, bem como na difusão da cultura afro-brasileira no município. No início da reunião, a vereadora Guida Calisto destacou a importância da data. Eu fico bastante emocionada quando eu venho nesse espaço aqui, justamente nessa data do 20 de novembro, porque o 20 de novembro é uma data muito especial para nós, do povo negro, né? Para nós, negros e negras. Ele é uma data que simboliza a preservação da nossa história, da nossa cultura, da nossa memória, em respeito aos nossos ancestrais, em respeito a quem fez muita luta para abolir um sistema econômico desumano, que foi a escravização do povo negro, e que dá base, inclusive, para que hoje a gente ainda tenha uma sociedade racista. Então, é um dia para o povo negro de celebração, de reflexão. De autoria do vereador Cecílio Santos, Uira Estevão de Araújo e Silvio de Lima receberam a homenagem. Das mãos da vereadora Guida Calisto, Daniel Zulian e Suramaia Vieira também receberam o diploma. De autoria do vereador Gustavo Peta, o diploma Zumbi dos Palmares também foi entregue a Nelly Ramos. Ainda na solenidade, a vereadora Mariana Conte homenageou Carlos Fernando, conhecido como Pai Nando, Luara Souza de Oliveira e Maria de Lourdes Cosme da Silva. Para finalizar a entrega das honrarias, a vereadora Paola Miguel entregou o diploma para Elvira Regina Barbosa Mendonça e Valesca Miguel Batista. No final do encontro, a comendadora Edna Lourenço fez suas considerações sobre o Dia da Consciência Negra e sobre as homenagens. E hoje nós estamos aqui homenageando todas as pessoas que têm esse compromisso e essa responsabilidade de enfrentar, de combater e de estar no... Eu falo que a gente tem que estar dentro do ringue 24 horas e assimilar o golpe, porque se a gente não assimilar o golpe, a gente cai. E quero dizer, gente, que nós temos que estar onde nós quisermos. As pessoas, elas têm que nos respeitar. Esse dia de hoje é um dia coroado de pleno êxito, quando eu chego e vejo todos esses homenageados que realmente merecem
recebeu o diploma de mérito Zumbi dos Palmares pelos seus feitos, mas não só por isso, pela trajetória de luta. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e de forma melancólica para as duas equipes aqui da cidade que se despedem com um rebaixamento. Bom, hoje às 8 horas da noite, a Ponte Preta, que está em Florianópolis, encara o Avaí. Você já vê o confronto aí na sua tela. Técnico João Brigatti não pode contar com o lateral direito Luiz Felipe, que foi expulso na última rodada. A escalação não foi divulgada e o treinador pode colocar em campo atletas que tiveram poucas oportunidades. O Avaí está na 11ª colocação. Se vencer, pode alcançar somente o 10º lugar. A Ponte já está rebaixada, então é uma partida que não vale absolutamente nada. E no domingo, 6h30 da tarde, o Guarani, que também já foi rebaixado, vai terminar a competição na lanterna, recebe o Ceará no Estádio Brinco de Ouro. Você também vê o confronto aí na sua tela. E para o Bugre é apenas cumprir tabela, mas para o Ceará vale o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. A equipe cearense está na 4ª colocação e, se vencer, já garante uma vaga à elite. E claro que na segunda-feira a gente conta a história das duas partidas, Avaí, Ponte Preta, Guarani e Ceará. A gente segue falando de esporte aqui no Jornal Câmara Notícia, mas agora sobre vôlei, porque amanhã, no sabadão, às 9h30 da noite, tem um grande jogo, viu? O Renata enfrenta São José. A equipe campineira está na 7ª colocação com 3 vitórias e 2 derrotas, conquistou até aqui 8 pontos e o São José está logo atrás, viu? Na 8ª colocação com 3 vitórias e 3 derrotas, 6 pontos conquistados. E claro que na segunda-feira a gente também conta a história de Renata e São José. 12h mais 37 minutos, no quadro Olha o Esporte aí de hoje, nós vamos saber mais sobre o judô, o primeiro esporte de combate a ser incluído nos Jogos Olímpicos. A modalidade estreou lá em Tóquio, 1964, então a partir de agora nós vamos descobrir tudo sobre o judô. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é o judô. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O judô é o esporte que mais medalhas trouxe para o Brasil nos Jogos Olímpicos, com 27 medalhas no total, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 18 de bronze. Além disso, o Brasil é o 5º país com mais pódios no judô na história, atrás só de Japão, França, Coreia do Sul e Cuba. E para falar mais sobre essa arte marcial japonesa, eu estou aqui com a Sensei Nádia, ela é que é professora de judô desde 2018. Ô Nádia, o judô é uma arte marcial inspirada no jiu-jitsu, é isso mesmo? Isso, atualmente a gente conhece essa arte marcial como jiu-jitsu, mas antigamente era chamado de jujutsu, onde o mestre Jigoro Kano, que foi quem criou o judô em 1882, se inspirou no jujutsu para criar o judô, que significa caminho suave. Ele criou o judô porque ele buscava uma arte marcial que desenvolvesse o físico, o mental e o espiritual. E além de também ser uma modalidade que usa a defesa pessoal. E o primeiro dojo de judô foi o Kodokan, né? Isso, foi a Kodokan. Junto com a criação do judô, ele criou a Kodokan em 1882, lá em Tóquio, no Japão. E é uma luta, o judô é uma luta que não utiliza armas, né? Isso, não utiliza armas, não tem chutes e nem socos. São golpes usando as alavancas do próprio corpo, finalizações através de estrangulamento e chave de braço e as imobilizações também, que a gente tem que segurar o adversário por 20 segundos no chão. Qual que é a filosofia do judô? Se baseia em princípios, né? Como que é isso? Isso, no judô a gente tem 3 princípios. Ju, que é onde faz parte da palavra judô, que é a suavidade.
E o segundo princípio é o Zeiroku Zenyo, que complementa o princípio da suavidade, que é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Então eu aproveito da força do meu adversário para projetá-lo e ganhar a luta. E o terceiro princípio é o Jita Kyoe, que é o benefício e prosperidade mútua. Então o que a gente costuma dizer, não adianta eu aprender, eu crescer, eu me desenvolver sozinha, sendo que eu não ajudo os meus companheiros. Então por isso que é benefício e prosperidade mútua. E Nádia, como que se inicia uma luta de judô? Como que é um combate de judô? Então, o combate de judô atualmente ele tem 4 minutos. A luta pode ser finalizada no momento que o atleta ganha o ponto chamado Ippon, e ele pode conquistar esse ponto através de um golpe perfeito, que ele tenha a projeção do seu adversário com as costas inteiras no chão, com força, potência, velocidade e domínio. E também na luta de chão, que é muito parecido com o jiu-jitsu, mas com umas regras diferentes. Então, segurando o atleta por 20 segundos nas imobilizações ou finalizando por estrangulamento e chave de braço. Atualmente, as lutas também são muito ganhas através das punições, que são os shidôs, o famoso cartão amarelo. Então, se o meu adversário ele toma 3 cartões amarelos, 3 shidôs, eu também posso ganhar a luta através disso. Nádia, você falando da pontuação, só tem 2 pontuações no judô, né? Isso, o vazari e o Ippon. Como eu disse, o Ippon a gente ganha a luta no momento que eu conquisto ele. E o vazari, ele é como se fosse metade de um Ippon. Então eu conquistando 2 vazares, eu conquisto um Ippon. Se eu estou ganhando a luta de vazari, a luta vai até os 4 minutos. Falando dos golpes, né? Quais são os principais golpes no judô? Olha, são muitos golpes e cada atleta prefere um golpe. Cada atleta tem um golpe de preferência. Mas os mais famosos aí, né? O Sotogari, Ouchigari, Koshiguruma, Ogoshi, Ponsoi Nage, Uchimata, Sasai Tsurikomiashi e aí vai. Esses golpes que você falou, a maioria são de chão, de derrubar o adversário, como que é? Todos esses golpes que eu falei são técnicas da luta em pé, Tachiwaza. E aí tem as imobilizações, que são as técnicas de Osaikomiwaza, que são essas de imobilização, que eu tenho que segurar o atleta por 20 segundos. Aí a gente tem o Kezagatame, o Yoko Shirogatame, Tate Shirogatame, por aí vai. Como você falou, né, o judô é composto por várias técnicas de imobilização, de projeção, né? Isso mesmo. Então a gente tem, dividindo aí, né, todas as técnicas do judô, são os golpes, que são as projeções, que é a luta de Tachiwaza, a luta em pé. Aí tem os Osaikomiwaza, que são as imobilizações que eu tenho que segurar por 20 segundos. Aí tem os estrangulamentos e as chaves de braço. E Nádia, e um dos principais fundamentos, né, das aulas, dos combates, é o respeito, né, entre os judocas, né? Isso, a gente costuma dizer nas nossas aulas que nas aulas de judô, além do conhecimento técnico que o aluno ou o atleta adquire, também são os valores, né? E o respeito, ele é muito forte, né, na arte marcial do judô. Então, respeito, um dos princípios do judô, que é o Jita Kyoe, benefício e prosperidade mútua. Então, senso de hierarquia, então por isso que a gente tem as faixas também, né? A gente sempre respeita o mais graduado, então tem as faixas, as brancas, aí vai azul, amarela, verde, preta. Então tem esse senso de hierarquia. Então essa questão do respeito, do crescimento mútuo é muito forte nas nossas aulas e na arte marcial como um todo. Você falando das faixas, né? Como que é a graduação, né? Qual que é a vestimenta de um judoca? Então, a vestimenta do judoca é o kimono, a palavra em japonês é o judogi. A parte de cima, que a gente chama de wagi, a faixa, obi e a calça, que é o shitabaki. E as faixas são muitas, mas a gente começa com a branca, dependendo da idade a gente passa na cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Aí a gente tem 5 dans de preta, 5 níveis. A partir do 5º nível, a faixa passa a ser coral, então branca e vermelha. E aí chegando no 10º nível, a faixa ela é totalmente vermelha. Então é um caminho longo. E o que um judoca perfeito precisa ter? Eu acho que, assim, é difícil, né, a gente especificar o que é perfeito, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é você se desenvolver espiritualmente, que foi uma das intenções do mestre Jigoro Kano. Então, a gente se desenvolver espiritualmente, trabalhar a questão do autoconhecimento, também do autocontrole. E essa questão também de ajudar o próximo, de não adianta eu me desenvolver sozinha, sendo que eu não ajudo quem está próximo a mim.
E também, logicamente, conhecer as técnicas do judô, porque ajuda nesse autoconhecimento, né? Máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Então, é uma coisa que a gente pratica aqui em cima do nosso dojo, que é o local de treinamento, mas que a gente acaba levando para a vida. Então, eu acho que envolve todo esse desenvolvimento integral do aluno ou do atleta. Então, desenvolvimento físico, mental, espiritual. Falando dos benefícios, né? Você falou muito do mental, né? Também traz muitos benefícios para a saúde da questão física, né? Isso, com certeza. Então, falando da parte física, a gente trabalha equilíbrio, agilidade, lateralidade, parte mental, autocontrole, autoconhecimento, controle da ansiedade, paciência, saber esperar, sabe? O judô é um processo, então você não aprende um golpe, por exemplo, na primeira aula que você faz, você aprende primeiro a cair. Então, os benefícios são inúmeros em todos os aspectos. E desde a sua criação, né, o judô cresceu muito mundialmente, né? Atualmente são mais de 200 países que praticam a modalidade, e o legal é que o judô foi a primeira modalidade de combate, né, de luta a ser inserido nas Olimpíadas, né? E todo mundo espera para ver o judô nas Olimpíadas também, né? Bom, o judô no Brasil já é tradicional, é uma potência, né? A gente pôde ver isso nas Olimpíadas de Paris 2024, e todo mundo espera mesmo para ver o judô em algum momento aí na TV, independente da competição, né? O judô ele veio para o Brasil em 1922, junto com a imigração japonesa, e a CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô, foi reconhecida em 1972. Então, desde lá, a gente tem inúmeros atletas olímpicos que fizeram história no nosso país, desde Chiaki Ishii, que foi o primeiro medalhista olímpico, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Leandro Guilherme, e aí agora para as novas gerações com Rafaela Silva e Bia Souza. Então, é tradição. O judô está ficando cada vez mais reconhecido no nosso país e virando cada vez mais uma potência, com um potencial muito grande de medalhas aí para os próximos jogos, né? Galera, eu tô aqui agora com o Francisco, ele que também é professor de judô e conheceu essa arte marcial japonesa há 15 anos. Francisco, como que você conheceu o judô? Como que o judô entrou na sua vida? Bom, através do meu pai, ele estava procurando uma atividade ao qual perdesse um pouco do sedentarismo, e ele me levou para a academia para conhecer o judô, onde eu tive contato com o meu sensei Adriano, lá na Ômega, e nisso eu vim me desenvolvendo, vim aprendendo cada vez mais princípios, disciplina, respeito, amizade, companheirismo, e nisso eu fui crescendo, e isso me trouxe além dos tatames para a vida também. O que o judô mudou na sua vida? O que o judô agregou na sua vida? O judô hoje, pra mim, ele é um dos pilares da minha vida. Eu tenho pilares extremamente bons e pessoas extremamente responsáveis na minha vida, que uma delas é meu sensei, meu pai, minha mãe. E nisso me deu um segmento para como que eu posso lidar com as coisas na vida. No judô a gente tem um ditado que a gente cai 7 vezes e levanta 8 vezes. Então, independente da situação que a gente tenha na vida, a gente sempre se levanta, o mais difícil que ela seja. Pessoal, agora estou aqui com o Yuji, ele que tem 13 anos e desde os 6 pratica judô. Ô Yuji, o que o judô mudou na sua vida ao longo desses anos que você pratica? Ele mudou a minha força física, que eu era mais fraco, porque eu não fazia muitos exercícios, mas aí depois teve um tempo que eu senti uma dor na coluna porque ela cresceu de mau jeito por causa da pandemia, que eu ficava muito curvado, aí eu precisei usar óculos também. Então, o judô meio que foi fortalecendo meus músculos para endireitar minha coluna. E também eu acho uma maneira muito sábia, sadia de aproveitar o tempo para se exercitar e manter a forma física para você não ter problemas físicos ou psicológicos depois. Fim de semana chegando e para você que está esperando estreias no cinema, shows, muita diversão, fique atento à agenda cultural.
Fala, meu povo, mais uma agenda cultural no ar. Confira agora as nossas dicas. Sexo dos Anjos conta a história de duas personagens que discutem sobre a morte enquanto esperam pelo embarque a uma viagem. A apresentação acontece nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Sesc Amoreiras. Você estava tentando me enganar. Estava. Era só um teste para saber se você era uma anta. Ai, que bom! Então eu passei no teste. Passou. Eu odeio ficar sentada ao lado de uma anta. Teatro de Sombras para as Crianças acontece neste domingo, às 10h. As inscrições são limitadas, então chegue ao local a partir de 30 minutos antes da atividade para retirar o seu ingresso. Histórias de Anansi de Calunguerê acontece neste domingo, às 4h, no Espaço Interativo do SESI. Os ingressos no app Meu SESI. Anônimo é um homem atônito, vive sozinho, mas não se sente só. O espetáculo Anônimo, de Eduardo Albergaria, estará no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, nesta sexta-feira, às 20h. Gato Galáctico Aventura Prismágica se apresenta neste sábado em 2 horários, às 11h e às 2h no Teatro Oficina do Estudante, no Iguatemi, Campinas. Murilo Couto, 7 passos para o bilhão. O comediante, o coach, apresenta o seu Mindset neste sábado às 7h e tem sessão extra às 9h no Teatro Oficina do Estudante. E ele vai ter confiança no seu bilhão, ele vai te dar o dinheiro. Se você não conseguir pagar, aí o problema não é meu, é todo seu, dentro do seu... No domingo, a festa continua no Multiarena. Tem Diogo Nogueira, mais fundo de quintal, a partir das 16h. Ninguém pode nos achar. Alô, galera de Campinas e adjacências. 24 de novembro, Vivo Música vai receber Xande Canta Caetano. Tá muito maneiro. A exposição Medos e Monstros chega à Pandora Escola de Artes para uma mostra especial. Será neste sábado, das 5h até as 9h. Para encerrar, pipoca em mãos e, claro, filmes nas telonas. Jardim dos Girassóis. Roberto e Carol formam um casal amoroso. Criam filhos estudiosos, inteligentes, mas sabe, né? Sempre tem aqueles problemas que são deixados para trás. Vamos ver como esse casal se vira no decorrer do filme. A língua dessa vida de inferno que tu leva. Quem é você? Tu sabe! Tu sabe! Clube das Mulheres de Negócios. Ambientado em um mundo onde o estereótipo de gênero é invertido. Portanto, mulheres ocupam posições de poder que normalmente são ocupados por homens. E os homens cumprem os papéis de serem socialmente submissos. O Clube das Mulheres de Negócios aborda questões emergentes não apenas do machismo, mas também do racismo, do classicismo e da corrupção, enraizados na cultura patriarcal do Brasil e do mundo. Sempre louca! Eu sei que você é louca! Hoje é dia da loucura! Moana. O tempo passou e Moana está mais madura e com seu espírito aventureiro fortalecido. Certa de que recebeu um chamado de seus ancestrais para ajudar o seu povo, a jovem decide encarar uma nova jornada pelos mares da Oceania. Deu medinho? Encontre a sua força. Uma humana nunca vai quebrar o feitiço. Que saudade do monstro de lava. Os caminhos. Bora pra briga! Encontre o seu chamado. Se tentar reconectar as pessoas, você será destruída. Isso é maior do que os ancestrais. Maior do que nós. O oceano inteiro conta com a gente. Moana 2. Já pode transformar. Isso é sério!
sério! Parece que eu tô de brincadeira. Amanhã, no sábado, a nebulosidade continua em alta. Existe até uma possibilidade de chuva para o fim da tarde e início da noite, mas se cair em pequena quantidade. Para o domingo, dia estável, sol aparecendo entre nuvens e sem chuva. Fim de semana em que deve ventar bastante. Com isso, nada de calorão. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, tanto para o sábado quanto para o domingo, nós temos mínima de 16 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero, até lá. Tchau, tchau.